Você que começou agora na carreira de TI, você que começou agora a programar, com certeza já se perguntou: tô errando alguma coisa? Por que minha carreira não vai pra frente? Porque eu não consigo aprender nada? Fica aí que eu já vou te dizer. Bem-vindo, Dev Blogueiro, eu sou o Mac Rezende. Esse vídeo aqui eu vou dizer 5 coisas que eu errei quando eu comecei a programar, ou seja, quando eu comecei na carreira de TI. Então, se você acha que tá errando em alguma coisa, fica aí que eu já vou te falar onde eu errei, até pra você ter uma noção do que você pode fazer ou não, do que você deve fazer ou não. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever nesse canal, que é nesse botãozinho que tá aqui embaixo em algum lugar aqui. Ativar também o sininho das notificações pra ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui, ó. Sussuzinho pra você. Aqui embaixo tem minhas redes sociais também, meu LinkedIn, meu Instagram e também o meu Medium, onde eu posto alguns dos meus artigos. Então é isso, vamos lá pro vídeo. Vamos lá, primeiro ponto que eu errei, cara. Foquei em mais uma linguagem sem saber nada de programação. Pra quem não sabe, eu comecei programando com PHP lá atrás, quando eu ainda utilizava lá o WordPress, esse tipo de coisa. Depois disso, eu comecei a dar uma estudada em Java, em C#, em C, em C++. Ou seja, eu comecei, cara, a galgar diversas linguagens, fazer tudo, pegar um monte de curso que eu via de graça, que naquela época não tinha tanto curso de graça assim. Eu estou falando aí talvez de uns 6, 7, 8 anos. Na verdade, eu programo desde os 14. Eu programo desde os 14 anos de idade. Tem aí uns 15 anos. Vamos abafa esse caso aqui, né? Te esquece esse negócio de idade. Mas vamos lá, eu comecei com PHP, trabalhando com WordPress, fazendo umas coisinhas com WordPress, esse tipo de coisa. Na verdade, eu comecei com outras linguagens também, comecei também com um pouco de Portugal. Que Portugal, para quem não sabe, é uma linguagem que muita gente utiliza para poder aprender algoritmos, para aprender estrutura de dados, esse tipo de coisa, uma coisa bem mais básica para aprender lógica. Eu tive alguma coisinha lá, mas quando eu comecei a programar de fato, foi com PHP. E, nossa, eu não sabia nada. Eu sabia, tipo, um mínimo de lógica. Eu sabia, mano, umas coisas bem basiconas mesmo, bem ridículas. E Hello World, assim. Tipo, porque naquela época tinha o WordPress, mas o WordPress, cara, é aquele código nojento, daqueles templates bizarros. Então, assim, eu não considero aquilo como uma experiência de fato, mas aí isso me deu muita dificuldade, porque por um momento eu comecei a desistir das coisas que eu fazia, sabe? Porque, cara, eu não entendia bulhufas do que era aquilo ali. Eu queria fazer porque eu gostava. Eu sabia lógica, um pouquinho de lógica, eu sabia um pouquinho de estrutura de dados e tal, mas, cara, era bizonho aquele código. Então, por causa disso até eu demorei um pouco a engrenar na área, demorei um pouco a poder seguir profissionalmente, mas esse é um dos pontos que eu errei muito no início da minha carreira. Segundo ponto que eu errei feio na minha carreira: fiz um curso de C# sem saber lógica a fundo, sem saber o que era lógica de programação. Vamos lá, curso de C# eu fiz quando eu tinha lá para uns 17, 18 anos, eu ainda estava na faculdade de engenharia, eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer, mas eu sei que eu gostava muito de programar, porque é uma coisa que eu fazia desde adolescente e tal, então eu quis fazer um curso de programação. Eu fiz um curso de C#, cara, a lógica que eu tinha era uma lógica muito básica, era tipo uma coisa ridícula, e sem contar também que eu não tinha a menor noção do que era C#. Para mim, C# eu sabia se era de passar no cabelo. Pra você ter uma noção, eu fiz o curso de C# em uma paradinha de cursos que tem lá no Rio, se eu não me engano é Digidata, e pra mim .NET... Nossa, ainda existe Digidata? Ainda existe? Não sei. Acho que não existe mais não. Possivelmente sim. Se você já estudou Digidata, deixa aqui nos comentários, tá? Se você ainda estuda lá, se você conhece alguém que é aluno ou professor de lá, deixa aqui nos comentários. Mas então, eu não sabia a menor noção, não tinha a menor noção do que era C#, eu não tinha a menor noção do que era .NET. Pra ter uma noção, quando eu comecei o curso, eu perguntei pro meu tutor se .NET era aquela paradinha que ficava na URL, sabe? Tipo, o nome do domínio, .net. Você é burro, cara, que loucura. Cara, porque pra mim aquilo era .NET, sabe? Tipo, a minha noção era muito básica. Básica não, né? Tipo, quase zero. Era quase nula. Então, assim, se você é um tipo de pessoa que você quer começar na carreira de programação, quer ser um programador, mas você não sabe pra onde você vai começar, cara. Então, assim, pega uma linguagem, entenda o básico dela, pra que ela serve, qual o objetivo dela, estuda, sabe? E você primeiro pega a base dela mesma, a base da lógica, de algoritmo, esse tipo de coisa, a base da linguagem, entenda qual é o propósito da linguagem para você aplicar de fato sem qualquer dificuldade. Eu tive muita dificuldade. Eu fiz esse curso, eu aprendi coisas, mas eu tomei muita porrada. Porque eu não sabia o que era de nada, tipo, lembra que a primeira aula foi fazer uma calculadora. Que, assim, se você é da área há bastante tempo, você sabe que fazer calculadora é tão básico
básico quanto fazer um Hello World, quando você tá aprendendo algum tipo de linguagem. E, cara, eu não sabia o que era declarar variável, eu não sabia nem o que era variável, porque o professor não começou explicando esse tipo de coisa, o tipo de coisa mais básica. Ele chegou tacando pra você criar um programa e vambora, e ponto final, sabe? Assim, contar que meu professor não tinha um pingo de didática. Era terrível, ele era pior do que eu explicando as coisas. Mas tem muita gente que fala que minha didática é boa. Mas enfim. E assim, eu não aprendi nada, sabe? Eu aprendi estudando muito em casa, tipo, virando noite e tal, esse tipo de coisa. Eu lembro que na época eu fiz até um programinha pro meu pai, que ele tinha uma academia. Eu fiz um programinha pra estudo, sabe? Tipo, coisa bem básica lá, eu consegui fazer e tal. Mas nem foi pra frente. Mas assim, meu início foi muito complicado com C#. Hoje a linguagem que eu amo é a linguagem que eu trabalho, que eu sou apaixonado por ela, mas no início foi bem difícil, sabe? Porque eu não tinha ninguém pra chegar e dizer o seguinte: olha, Mike, estuda isso, aquilo. Era tudo jogado, sabe? Mike, faz isso aqui e vambora, porque isso vai dar dinheiro no futuro. Não que dê muito, né? Assim... Deixa quieto. Terceiro ponto, demorei a entender ou aprender estrutura de dados. Cara, estrutura de dados, quando a gente fala de programação, é uma das maiores bases que você vai ter. Cara, é o seu cerne, sabe? Aquilo que vai te sustentar como programador. Se você é um programador e você não sabe o que é estrutura de dados, você não sabe o que é uma complexidade assintótica, você não sabe como funciona um algoritmo de hashing, não de hashing, mas um algoritmo de ordenação, um algoritmo de busca, sei lá, você não sabe como funciona uma árvore binária, enfim, qualquer estrutura de dados que você for utilizar, cara, você tá a meio caminho de você fracassar como programador. Porque você vai ser apenas mais um replicador de código. E assim, programar é completamente diferente de codificar. Codificar é você chegar e cuspir código. Programar, cara, envolve pensar, envolve raciocinar, envolve entender o problema, envolve entender qual a necessidade do usuário, qual o valor que você está entregando para o seu usuário. Você tem que entender todo o contexto primeiro antes de chegar e botar a mão no código. Eu vou falar um pouco mais disso mais a fundo, mais pra frente, quando eu for falar sobre a diferença entre programador e codificador. Mas assim, no cerne, no básico, é isso. Então, aprender a estrutura de dados, cara, é muito importante. Eu fui aprender a estrutura de dados mal e porcamente na faculdade, porque a minha professora de estrutura de dados era terrível. A didática dela não era das melhores. Você consegue perceber aí um padrão da galera que, tipo, é muito top na área de programação, que não tem didática alguma pra explicar alguma coisa pra alguém que é leigo, ou que é quase leigo, que é semi-leigo. É mesmo, é? Então, assim, didática é muito importante também, tá? Então, pense nisso antes de você querer ensinar algo pra alguém, sabe? Melhora a sua didática. Conselho dev blogueiro. Então, assim, cara, estrutura de dados foi algo que eu tive muita dificuldade na faculdade, foi algo que eu comecei a pegar de fato quando eu já tava formado, na verdade. De um tempinho pra cá, quando eu comecei a estudar a fundo estrutura de dados, utilizando alguns softwares como HackerRank, como Codility. Se você quiser também, eu vou deixar aqui na caixa de descrição desse vídeo os sites para esses carinhas aí, para você estudar um pouco de estrutura de dados, alguns conceitos, esse tipo de coisa assim, algumas coisas de algoritmos. E isso é muito importante para você quando quer ser um programador, para você que quer seguir a área de programação. Quarto ponto que eu errei muito no início da minha carreira, que foi ignorar conceitos. E assim, o que eu quero dizer com ignorar conceitos, cara? Conceitos básicos, conceitos de orientação a objeto. Quando eu falei que eu estudei lá C#, então, orientação a objeto é uma coisa que eu não tinha muito conhecimento. Ignorar conceitos de paradigmas funcionais, de programação funcional, ou ignorar conceitos de programação estruturada, naquela que você utiliza com C, com esse tipo de coisa. Além disso, também, eu ignorei muitos conceitos de arquitetura, conceitos de variáveis, de gerenciamento de memória, sabe? Essas coisas que muitas pessoas acham que são coisas muito avançadas, mas que, na boa, pra mim, elas deveriam ser muito básicas. Deveriam ser, tipo, cerne de qualquer programador. E coisas também muito mais básicas, como, cara, como fazer um código limpo, como fazer um código clean code, ou o que é solid, sabe? Quais são esses princípios que ditam quando um código está sendo bem escrito, ou, cara, até design patterns, que são coisas muito mais básicas, são muito simples, e coisas que muita gente utiliza no mercado de trabalho. Essas foram coisas que, na boa, eu ignorei muito quando comecei minha carreira. E isso é um problema quando você precisa correr atrás do prejuízo, sabe? Você precisa lidar com outro tempo para você aprender esse tipo de coisa. Essas coisas assim, tipo, eu aprendi um pouco na faculdade, tive na faculdade, mas vamos dizer que eu aprendi de fato quando eu me formei. Tipo, quando eu acabei a faculdade, cara, aí que eu comecei a aprender de fato de gerenciamento de memória, como funciona o SO, um sistema operacional, como funciona o design patterns, como você criar design patterns, o que são variáveis, o que é memória heap, memória stack, sabe? Esse tipo de coisa que é muito básico. Eu aprendi somente depois da faculdade. Quinto ponto que eu errei muito quando eu comecei a programar. Eu foquei em arrumar trabalho antes de aprender a base, antes de aprender as coisas da linguagem. Esse
esse tipo de coisa. Como eu falei, eu comecei a trabalhar quando eu tava na faculdade. Eu tava lá pro 4º, 5º período. Eu não tinha conhecimento dessas coisas, cara. Eu comecei no trabalho muito cru. Eu fiz um curso chamado ForSoft Rio, que na época era um curso de treinamento para quem desenvolvia C# ou Java, além de banco de dados, documentação, esse tipo de coisa. Eu fiz esse curso sem ter muita base, sem ter muito conhecimento. Muita coisa eu aprendi nesse curso. Posso dizer que eu aprendi bastante coisa de C# nesse curso que eu fiz no ForSoft Rio durante a faculdade, mas depois que terminei esse curso, eu comecei a trabalhar. Mas eu não sabia muitas coisas, sabe? De muita coisa eu não tinha a menor noção, cara. Solid, velho, nem passava pela minha cabeça o que era Solid, o que era Clean Code. Saber esse tipo de coisa, eu não tinha a menor noção do que era. E eu comecei a trabalhar sem saber essas coisas. Eu fui aprender com o tempo, estudando sozinho, conversando com pessoas mais experientes, com arquitetos, com pessoas que hoje que eu vejo na minha carreira que são pessoas que são referências pra mim, sabe? Pessoas que escrevem artigos, que eu sempre li muito artigo. Inclusive, eu também escrevo artigos. Aqui embaixo tá o meu Medium, se você quiser dar uma olhadinha lá, vai lá dar uma prestigiada no trabalho do brother aqui. Mas então, eu aprendi muitas coisas com o tempo, depois que eu já tava trabalhando. E na boa, se eu tivesse aprendido antes de começar a trabalhar, cara, eu acho que muita coisa hoje seria diferente. Mas, assim, tudo acontece por um bom motivo, né, velho? Não tem muito pra onde fugir. É assim mesmo. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você acha que você tá cometendo algum desses erros, então pensa, analisa, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Eu espero que esse vídeo tenha te dado uma excelente ajuda, um excelente direcionamento, norte que eu não tive quando eu comecei a minha carreira. Eu espero que você também goste muito desse vídeo aqui. Então, se você gostou, não esquece de dar aquele like marotão aqui embaixo, compartilhar com os amigos no grupo do WhatsApp, do Facebook, do Telegram, o que você participar. Compartilha com a galera, principalmente aquele seu amigo que tá começando agora na área de TI, tá começando agora com programação. Então é isso aí, eu espero que te veja no próximo vídeo. Valeu! Mano, não passou avião o dia inteiro. Passa o dia inteiro. Tomar no cu. Mano. Que tá passando um avião na hora. Não passa avião o dia inteiro, essa caralha. É agora esse filho da puta quer passar aqui. Olha que arrombada. Cusão.